Olá, 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 sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse novo projeto, essa continuação, né, de algo que a gente já começou há algum tempo, a gente deu uma parada e, como tenho falado para algumas pessoas, Deus trouxe novamente, né, aos nossos corações também alguns pedidos para a gente estar passando aquilo que a gente conhece de violão, para que outras pessoas também possam louvar e engrandecer o nome do Senhor através da adoração, através dos louvores, a exaltação ao nosso Deus. Então, nosso objetivo aqui é ensinar violão para você estar tocando na igreja em menos de 60 dias. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero, mesmo que você, né, já algum dia só pensou em estar tocando violão, poder aquela vontade, então a sua oportunidade começa aqui. E você que é iniciante, começou e por algum motivo parou, por desânimo, por de repente não encontrar alguém que pudesse te ensinar realmente aquilo que você precisa, realmente aquilo que você quer, então esse é o nosso objetivo. Para quem não me conhece, eu me chamo Welton Pinheiro, sou músico e o meu objetivo principal, como eu já falei anteriormente, é passar o conhecimento que eu adquiri, né, em quase 8 anos como músico, para que você também possa sair do zero e pelo menos fazer o que eu faço hoje, que é estar tocando, né, na igreja, tocando louvores na igreja especificamente. Tá bom? E o tema da aula de hoje, assim, eu vou estar contando um pouco da minha história, vou estar aqui trazendo para vocês como que a música surge na minha vida, especificamente o louvor, porque como a gente vai aprender um pouco mais para frente, é diferente você estar louvando e música, de uma maneira geral. Então o louvor, ele é diferente de você única e exclusivamente estar cantando ou tocando uma música. Lógico que algumas coisas você até serve, são parecidas, tem o mesma fonte de aprendizado, mas você está louvando é diferente, né, do que você está tocando ou cantando uma música de uma maneira geral. Então, o que é essa série de vídeo? Qual o objetivo principal? Como eu já falei, é fazer com que você, que é cristão, especificamente você que é protestante, você que é crente, né, e alguma vez já procurou algum ensinamento, algum conteúdo, e de repente você não se identificou com aquele conteúdo,
por conta do linguajar, do palavreado, de coisas que a gente sabe que não edificam o nome do Senhor, e por isso que nós estamos aqui, e a ideia é trazer esse conhecimento com você de maneira bem respeitosa, de maneira bem direta, específica, e principalmente com muito temor e tremor, né, a Deus. E isso que em alguns casos, de alguns conteúdos que às vezes eu busco, que às vezes eu não vejo, porque não são pessoas tementes a Deus, e acaba de repente usando de linguajar, de palavreado que não é um palavreado bom, um palavreado para o agrado dos nossos ouvidos, que somos cristãos. E qual é a diferença principal nesse momento do que eu vou trazer para, de repente, para a maioria das metodologias que existem aí? Principalmente porque eu vou estar aqui disponível, né, para você 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias no mês, para que você possa vir tirar suas dúvidas, mandar suas mensagens, e com isso evoluir cada dia mais no aprendizado, né, do instrumento, do violão, e o mais rápido possível. Eu estou garantindo para vocês 60 dias para que vocês possam estar tocando, lógico, tudo dentro de uma metodologia, dentro de algo que vocês sigam. E aqui, através desse conteúdo, desse canal, eu vou estar trazendo os primeiros passos para que vocês possam estar já iniciando nesse processo. Lógico, eu tenho plena certeza de que tem pessoas que vão conseguir esse objetivo com menos tempo. Então, possa ser que tenham pessoas que consigam com 30 dias, com 45 dias, com 15 dias, se você já tem uma base, se você já estudou alguma coisa, você sabe os acordes básicos. Então, com certeza, o seu aprendizado vai ser mais rápido, você vai conseguir esse objetivo mais rápido. E pode acontecer de pessoas que cheguem nesse objetivo com mais tempo. E, na verdade, meu irmão, minha irmã, está tudo certo. O que importa é você aprender. E o mais importante ainda, é só para você tocar na igreja? Também não. Você pode estar aprendendo nesse instrumento maravilhoso que é o violão, para você estar tocando para os seus amigos, junto com seus amigos, tocando para os seus parentes, tocando numa célula, numa reunião menor, ou até mesmo para você ter como hobby, aliviar o estresse, um momento de descontração, um momento de passar o tempo, você possa estar usando esse instrumento maravilhoso, está aliviando, né, de repente, as tensões, né, do dia a dia, a correria do dia a dia, você pegar ali, né, 10 minutinhos, 5 minutinhos, 30 minutinhos e aprender, tocar alguma coisa, tocar algum louvor. Isso é muito gratificante, é muito edificante para você que toca e também para quem ouve, para quem canta, né? Hoje eu, pela misericórdia do Senhor, só toco, né? Igual vocês de repente ouviram aí no início do vídeo, né? Geralmente a gente bota um louvor de fundo. Se vocês já me conhecem há algum tempo, vocês veem que lá na igreja tem um pessoal, né, do vocal, e eu fico ali no instrumental junto com alguns outros irmãos. Então, um beijo para todos. E vamos lá. Então eu vou contar para vocês como que o louvor chega na minha vida e como a gente chega hoje até aqui, como que a gente descobriu isso. E conforme for toda semana, especificamente, a gente vai estar trazendo aí conteúdos para que você possa estar aprendendo e tirando suas dúvidas sobre o louvor e aprendendo o instrumento. Então, já contei isso um tempo atrás, mas de repente, se você está me vendo pela primeira vez,
É bom que você saiba como que isso surgiu na minha vida, e você também vai ter sua história, assim como cada um tem a sua história. Então, há muito tempo atrás, aproximadamente, vamos colocar aí, há 30 anos, mais de 30 anos, eu fui apresentado ao Evangelho, né? Não nasci em berço cristão, não sou cristão desde de nascença, mas como a maioria das pessoas que não são cristãos, sempre tem alguém, tem algum conhecido, algum parente, algum amigo que é cristão. E ali, aproximadamente no final do ensino fundamental, eu sempre trago, né, essa parte, e aí eu lembro que eu tô ficando velho, né, o cabelo já quase não tem, quer dizer, não tenho, né, e aí a gente corta um pouco que tem, a gente corta. Então ali eu comecei a ter contato com pessoas evangélicas, pessoas cristãs, que me convidavam para poder estar visitando a igreja, participando, e a gente sempre negando, não vou, não quero, não é isso para mim. Aquelas desculpas que as pessoas não crentes dão para não estar visitando uma igreja, conhecendo e louvando e engrandecendo o nome do Senhor, né? Mas tinha uma programação que me chamava muita atenção nessa primeira igreja evangélica que eu comecei a visitar, que era a programação era Sexta-feira com Louvor. Então, como o nome já diz, né, o nome sugestivo, era uma sexta-feira onde o que só tinha ali era louvor. E aí disso eu gostava, né? Porque chegava lá, só era louvor, não tinha palavra, não tinha leitura bíblica, quando tinha era muito pouco, e a gente ia exatamente para cantar, para poder extravasar, de repente, né, se emocionar com as coisas que eram faladas, que eram cantadas, mas não tinha aquela questão de culto, né? O que acontecia nos cultos, a gente não vivenciava naquela programação, e essa programação era toda a última, se não me engano, toda a última sexta-feira do mês tinha essa programação, e ali estávamos nós, louvando junto com os outros irmãos, né, hinos, louvores, e tinha outros eventos também que aconteciam fora dali, que a gente ia bastante. Então o pessoal aí mais antigo, também isso aqui não é para você, é para todas as idades, tá? Desde criança, acho que a partir de 10, 12 anos você já consegue, a criança já consegue aprender instrumentos menores, e aí a gente vai orientando isso no decorrer dos nossos encontros aqui, e até, né, pessoas, né, da melhor idade, que está procurando de repente alguma coisa para poder, como eu falei anteriormente, estar passando tempo, ou até mesmo estar fazendo, né, algum tipo de participação em algum momento de uma célula, de um encontro, de uma reunião entre amigos, até da própria igreja. E então o pessoal mais antigo, que era cristão aí nessa época, aí na década de 90, final da década de 90, tinha, né, vigílias, como a vigília de Bento Ribeiro, tinha outras programações ao ar livre, onde nós frequentávamos bastante, íamos muito nesse tipo de programações. Então o tempo foi passando, fui algumas vezes nesse tipo de programação, até que, né, eu recebo um convite para ir no culto ao domingo. E muito relutante, muito contrariado, depois de muitos convites, eu resolvi ir naquele culto, e depois de alguns acontecimentos, não teve como, né? Ali
participando de um culto, Deus fala profundamente no meu coração. Não me esqueço disso nunca mais. Isso já se passaram 30 anos, né, especificamente, e aonde a pregação que foi trazida naquele momento foi a pregação do filho pródigo. E então acredito que a maioria de vocês aqui conheçam, onde 2 filhos que eram criados ali com o pai, até que um resolve, mesmo o pai ainda estando vivo, pela saúde, que eles podem entender do texto, ele pede para poder, a parte dele da herança, ir embora, que ele quer viver a vida dele. E assim ele faz, pega a parte dele da herança, o que lhe cabia, pede o pai. Assim, a gente até, meditando na palavra de Deus, a gente até de repente entende que foi de repente de uma maneira meio que grosseira que ele faz isso, e ele vai embora. E gasta tudo o que não deve, de maneira que ele chega num ponto de sentir e pensar que na casa do pai dele até os porcos se alimentavam melhor do que ele, naquela vida que ele estava vivendo. E aí ele resolve voltar para a casa do pai, e voltando para a casa do pai, o pai de longe, quando o avista voltando, o pai fica alegre, né, com a volta dele, e aí manda, né, fazer uma grande festa. Enfim, não vou entrar aqui em detalhes, porque a ideia não é pregar, mas isso mexeu muito comigo, e é o momento que eu aceito Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. E de lá para cá, eu fico caminho, né, no Evangelho, e sempre buscando tá fazendo mais para Deus, fazendo mais para o Senhor, tudo que Ele já fez por mim, para a minha vida, para a vida da minha família hoje. E já fiz muita coisa na igreja, já fui líder, né, de jovens, tesoureiro de jovens, da região onde se concentravam esses jovens. E depois muitas coisas aconteceram, até que eu mudei de igreja, e hoje já, né, aproximadamente aí 24 anos aproximadamente, eu sou da Igreja Metodista do Brasil. E ali a gente também já fez bastante coisa, mas eu sempre querendo aprender, sempre querendo algo com a música. Então eu lembro que nos primeiros meses de igreja eu queria muito aprender a tocar violão, então eu comprei um violão. Então fica aí a primeira dica, né, para você que quer aprender. O primeiro passo é você adquirir um instrumento. Pode ser ele usado, não precisa ser o mais caro, pode ser novo, não precisa ser o mais caro. O primeiro é aquele que caiba no seu bolso, né? Lógico, não faça igual eu fiz, não cometa alguns erros. Peça orientação de alguém que já toque, de alguém que tem um instrumento para poder te ajudar. Recentemente um colega me pediu exatamente isso, e mesmo eu ajudando, ele comprou pela internet, enfim, e aquilo que ele viu não foi aquilo que ele imaginava. E só para poder ilustrar bancos, como muitos pastores dizem, como muitos pregadores dizem, a gente foi chamado para trabalhar, para fazer a obra. E ali surgem, né, diversos momentos, diversos trabalhos que nós realizamos na igreja, e num desses trabalhos, num desses eventos, eu estava na igreja, e lembro que era a festividade dos varões, dos homens da igreja, da sociedade de homens da igreja, assim que é denominado a sociedade, né, dos varões da igreja metodista. E ali eu fui para participar, já casado, pai, e lembro que estávamos ensaiando um louvor, ali um hino, e entre
uma pausa e outra, um descanso e outro, para tomar uma água, essas coisas. Tinha um irmão que tinha um violão, que estava ali ajudando no processo do ensaio. E saiu, deixou o violão, e eu fui lá, peguei o violão, né, que estava ali naquele momento, e fiz alguns acordes, né, básicos ali, né. Então eu até fiz alguma coisa desse tipo, ou parecida, não lembro exatamente o que eu fiz. Se eu cheguei a tocar um hino que eu conhecia da época, tipo esse que eu estava tocando aqui no início, né? Mas eu fiz alguma coisa, né, desse tipo. E aí, das pessoas que estavam ali, quer dizer, o rapaz que era responsável pelo ministério de louvor, ele viu aquilo e me convidou a participar. Quer dizer, ele me convidou, ele viu e falou: cara, você sabe, você tem conhecimento, você vem ajudar a gente. Eu falei: não, cara, não tenho conhecimento não, eu sei pouca coisa, não, vem, você sabe sim, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo. E aí eu, né, fiquei relutando, né, durante alguns dias. Eu falei assim: pô, sabe uma coisa? Eu vou, é uma coisa que eu sempre gostei, que me despertou, e agora, se eu estou tendo essa oportunidade, é porque Deus está deixando, Deus está trazendo essa oportunidade para que eu possa estar servindo a Ele dessa forma. E aí eu comecei a participar dos ensaios. Então, se vocês já me seguem aí, né, nas redes sociais há algum tempo, vocês vão ver alguns vídeos de eu tocando sentado, e isso tem várias explicações. A principal delas, hoje eu até reluto por isso, mas a principal delas é a insegurança em você tocar em pé, porque sentado hoje em dia, com diversos aplicativos que existem, com diversas plataformas, né, que ajudam você a poder a tocar, então fica mais fácil de você manusear e meio que se esconder ali. Se você se esconde atrás do instrumento, né, ainda tem a plataforma ali para te ajudar. E a segunda, que eu também, né, eu acho que é a primeira, é que não sou eu que estou ali para poder me apresentar ou me aparecer. A nossa ideia é que sempre, né, o exaltado, o engrandecido, o maior de todos naquele momento seja o Senhor Jesus, né? Deus, através dos louvores, que Ele que tem que ser o centro das atenções. Então, assim, eu quando vejo, e aí que isso não aconteça com você, quando eu vejo um músico, um guitarrista, um violonista, às vezes passando do ponto, querendo, né, literalmente dar um show, eu fico meio que reticente com aquilo, eu fico meio que... Porque não é essa a intenção. A intenção, como diz o louvor, é que ele cresça e que eu diminua, entendeu? Então é do louvor que eu diminua, que ele apareça, eu me mostrar a sua glória, todo seu servo, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu infinita honra, servo.
que eu diminua, que ele apareça, que eu me construa. Chega, gente, chega. Então, como eu falei, o meu forte não é cantar, o meu forte não é a voz, o meu forte, que não é nem tão forte assim, o meu forte é tocar, como eu já falei, pela misericórdia do Senhor. Então, o foco principal é que o Senhor cresça e que eu diminua, que nós diminuamos. Mas com o tempo tu vai pegando mais segurança, você vai aumentando o seu repertório e consequentemente você vai melhorando. Então, nos vídeos, um tempo para cá, botar alguns meses, né, não tem nem ano, a gente já consegue tocar estando em pé. E isso é com o tempo que você vai adquirir essa segurança, essa facilidade de estar tocando, né, desta forma. Então, voltando ao como aconteceu o convite, eu comecei e através dos aplicativos eu comecei a fazer, e não era só eu, né? Na época tinha tecladista, tinha outro violonista, tinha baterista, tinha outras pessoas que acabam, né, numa banda te dando segurança enquanto você está vendo um desenvolvimento daquela coisa. Lógico, já teve momentos de ter que tocar sozinho, de ter que ali se virar junto com o aplicativo, com o programa, mas as coisas foram acontecendo. E até que surgiu, né, pedidos que nós pudéssemos, na verdade, estar ensinando aquilo que nós já sabíamos para outras pessoas. Então, nós iniciamos no ano de 2024 a primeira turma, onde nós ensinamos ali um pouco de teoria sobre violão e um pouco de prática também, ensinamos algumas coisas, e de lá para cá a gente veio melhorando como músico, como servo do Senhor e também como professor, para podermos estarmos aqui ensinando a vocês um pouco do que é esse instrumento. Então, para nós finalizarmos, foi isso que, resumidamente, foi a nossa história com a música. Estamos aí até hoje e pretendemos, né, isso até quando Deus quiser e Deus deixar, que nós possamos estar louvando e agradecendo o nome do Senhor através do louvor. Então, espero que vocês tenham gostado, né, da minha história, que é o como isso chega para a gente, e esses louvores que nós tocamos aqui, esse louvor, se você gostou de algum, né, você deixa no comentário se você quer aprender esse louvor, se você quer que eu te mande, né, o passo a passo, como que você vai aprender, a cifra dele, e fala para mim também qual é o seu grau de conhecimento, né, do instrumento, se você conhece, se você não conhece nada, se você tem muita vontade de aprender, manda para a gente conhecer, e com isso está trazendo conteúdos relevantes para que você possa estar aprendendo mais sobre violão, tá bom? Então, se você quer algum louvor, você coloca aí o nome do louvor, coloca eu queria aprender tal, não consigo, que a gente vai estar da melhor maneira ajudando você. E nos ajude, né, clicando aqui nesse conteúdo, curtindo, mandando ele, né, compartilhando ele com pessoas que você sabe que querem aprender sobre violão, pessoas que por algum momento comentaram com você, ou que você entende que precisa aprender esse conteúdo para estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor, e consequentemente a gente está aumentando o número de pessoas para honra e glória do nosso Deus. Então, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus.